Santo, 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 santo é o eterno Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme prazer da parte do Senhor Deus estar com você nesse dia maravilhoso, nessa segunda semana do mês de outubro de 2022. Eu venho da parte de Deus partilhar com vocês uma palavra poderosa, uma palavra terrível que o Espírito do Senhor me iluminou alguns dias atrás para eu partilhar com vocês. Antes de pregar essa mensagem, eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, que você não se ataque a mim, porque as pessoas, quando ouvem um mensageiro, um missionário a pregar, elas pensam, as pessoas que não têm a mente de Cristo, que não conhecem a Deus, pensam que as palavras que aquele missionário, que aquele pregador ele vai dirigir, são do seu próprio entendimento. Nada disso. O missionário não passa nada mais do que um simples servo, um mensageiro que Deus usa para transmitir os pensamentos dele para o seu povo, para aquelas pessoas que não são povo de Deus, mas que têm o desejo de se voltar para Deus, sobre o que Deus pensa a respeito do ser humano e a maneira conforme Deus ele quer que o ser humano viva nos dias atuais. Essa mensagem que eu irei de pregar é uma mensagem terrível, que irá de provocar nas pessoas uma reação crítica, porque uma pregação é um tipo de mensagem que as pessoas não gostam de ouvir. É bem verdade que a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa, não porque ela fala simplesmente, porque a vontade de Deus ela sempre é contraditória com relação à vontade do ser humano. A nossa vontade é completamente diferente daquilo que Deus quer que a gente seja, conforme Deus quer que a gente viva. A nossa vontade é completamente diferente. Talvez esse seja um dos motivos porque as pessoas não estão a conseguir se converter, porque as pessoas não estão a conseguir seguir o caminho de Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas querem viver nesse mundo, mas querem viver segundo os seus interesses, segundo aquilo que a sua natureza deseja. Mas tem uma verdade que eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga. A vida do ser humano aqui na Terra, ela se tornou passageira devido ao pecado. E o ser humano ele precisa decidir para onde ele quer ir, para onde ele quer viver após a morte, porque a vida não termina simplesmente aqui na Terra. Eu gostaria, antes de partilhar essa mensagem, meu amigo, minha amiga, de convidar você que talvez irá de ficar com dor de cabeça, irá de ficar, talvez, como posso explicar, confuso com aquilo que você irá de ouvir. Tudo o que eu irei de falar está na palavra do Senhor, não são minhas palavras, está na palavra do Senhor, porque tem pessoas que são, se elas ouvem, porque a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que penetra dentro do ser humano a fim de fazer divisão do espírito, da alma, das juntas das medulas, é aptas para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa porque ela confronta o ser humano. E se nós queremos ser salvos, se nós queremos vir para Deus, nós temos que aceitar a palavra dele. Se não for assim, meu amigo, eu sei que depois dessa pregação, as pessoas que irão de visualizar, muitos irão de se sentir críticos, muitos mesmo irão de parar de seguir o ministério que Deus nos deu, mas a minha missão, eu estou aqui, eu estou a fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é cumprir o meu ministério como missionário. E eu não estou aqui, meu amigo, minha amiga, para agradar você. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Se Deus me abrir essa porta das redes sociais, que é para mim poder pregar o evangelho dele, vou ser fiel até o momento que o Espírito Santo ele não queira e ele me mude para um outro âmbito, talvez a nível pessoal, para pregar para isso aí. Pode ser na rua, na praça pública, não importa. O meu objetivo é simplesmente respeitar e ficar na posição que Deus me deu. Amém? Muito bem. Gostaria de convidar meu amigo, minha amiga, você que tem visualizado, a se inscrever no canal que o Espírito Santo me deu. Eu deixei o link do meu canal no meu perfil, porque as pessoas elas visitam, elas visualizam em vídeo, mas só esquecem que eu tenho um canal que o Espírito Santo me levou a abrir no YouTube, já caminho do ano. O nome do meu canal é Inocêncio Walter Boas. Eu deixei o link no meu perfil. Você pode copiar, entrar no YouTube e se inscrever. Fazendo assim, nós iremos de fazer com que o canal cresça e que
muitas pessoas possam ter acesso à pregação do Evangelho, porque o meu objetivo não é simplesmente saber quem viu as mensagens ou quem deixou de ver, até porque a minha maior honra, a minha maior glória não é simplesmente pregar o Evangelho de Cristo, mas ter o meu nome no livro da vida e fazer aquilo que o Espírito de Deus quer, deixar o coração de Deus feliz. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração e quando eu terminar de fazer a oração, vamos então ouvir essa mensagem polêmica que o Espírito Santo colocou no meu coração, que talvez irá de confrontar muito, mas outro que eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, se essa mensagem que Deus falar através de mim, se tocar você, não fica escandalizado. O melhor conselho que eu te dou é que você se arrependa, toma a decisão de se voltar para Cristo Jesus, e enquanto você está vivo, enquanto você ainda não faleceu, siga o caminho de Deus para que você não seja vítima do pior, amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer na alma que nesse preciso momento, que nesse dia maravilhoso, eu venho a Ti, Santo Deus, porque eu quero ser instrumento usado pelas Tuas mãos, para que o Senhor fale por meu intermédio da mensagem que o Senhor iluminou no meu espírito durante essa semana, essa mensagem, Santo Deus, que irá de confrontar talvez as pessoas que vivem nesse mundo, que vivem de maneira cega e não sabem a consequência das decisões, da escolha que as pessoas fazem para a vida delas. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, no terceiro céu, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver com seu corpo físico. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir, Senhor Deus, porque a honra e a glória pertencem a Ti, Santo Deus. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. O Senhor é o Deus que sustenta o mundo, o universo, todas as coisas que existem pela eterna palavra do seu eterno poder. Dá-me graça, Senhor Jesus, dá-me graça, Espírito Santo de Deus, fale por intermédio de mim, para que essa pessoa seja liberta do engano, para que essa pessoa seja liberta, Senhor Deus, da cegueira espiritual que tem levado ela rumo à destruição. Desde já, Santo Deus, eu levanto as minhas duas mãos aos céus e peço que o Senhor repreenda todos os principados, todos os demônios que talvez irão de perturbar a mente, o coração dessa pessoa, para que essa pregação venha a ser roubada do seu coração. Espírito Santo, repreenda os demônios que o Senhor coloca, os teus anjos de fogo, meu Deus, em direção aos ouvidos, em direção a essa pessoa que irá de ouvir a mensagem, para que ela possa se libertar do engano e para que a vida dele ela seja transformada. Dá-me graça e fale por intermédio de mim. Eu que eu te peço, só tenho que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Conforme você viu, meu amigo, minha amiga, lá. Eu não aceito pregar sem antes orar. Por que da oração? Porque quando eu faço a oração em nome do Senhor Jesus, eu abro o mundo espiritual. E quando isso acontece, há muita chance que o Espírito Santo fale por intermédio de mim. É o que nós iremos viver aqui hoje nessa pregação em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da antiga aliança, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da antiga aliança, capítulo de número 19, versículo de número 28. É uma lei que Deus ele havia dado para Moisés, para os filhos de Israel, no Antigo Testamento, versículo 28. Deus falando, não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo, eu sou o Senhor. A segunda palavra que vai confirmar esse texto que nós acabamos de ler, já que acabamos de ler o texto da Antiga Aliança, que é para não ficar contraditório com o Espírito do Senhor irá de falar através de nós, se encontra na Epístola
Epístola do Apóstolo Paulo. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler, vamos abrir aqui. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, muito bem, versículo de número 12, diz assim o texto sagrado: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E a terceira e a quarta, a última palavra que nós iremos ouvir, se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, diz o texto sagrado: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Glória a Deus, o que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito Santo tem para nós é sobre tatuagens e piercings. Para começar, missionário, o que significa a palavra tatuagem? Eu fui pesquisar, algo me chamou muita atenção. A palavra tatuagem significa a forma de modificação do corpo humano, mais conhecidas, mais cultuadas no mundo todo. A tatuagem trata-se de uma arte, entre aspas, na pele humana que tecnicamente se consiste através de substância subtécnica que é feita através de pigmentos, através da introdução de agulhas na pele do ser humano. E o que tem a ver o piercing? A palavra piercing tem a mesma definição de tatuagem. O piercing é a modificação do corpo, normalmente é feita através de furos fazendo assim, introduzindo-se assim através de metal esterilizado. O que tem a ver isso, missionário, com o texto que nós acabamos de ler de Levítico e com o texto que nós lemos de Romanos e da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do versículo 16 e 17, falando a respeito do corpo? Sobre o texto de Levítico, nós vemos Deus falando, dando uma lei para Moisés, que é para falar para os filhos de Israel. No capítulo 19, no versículo de número 20, Deus falando para Moisés falar para os filhos de Israel lá: não façam corte no corpo de vocês por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo, eu sou o Senhor. E na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, o Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo o seguinte: olha, não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Acaso não sabeis que o vosso corpo, ele não vos pertence, mas sim o Senhor? Quem destruiu o santuário de vocês? Quem destruiu o santuário? E que o santuário de Deus, que é o corpo de vocês, Deus o destruirá também. E o que nós temos que entender aqui, a questão aqui é o seguinte, mas missionário, o que tem a ver a tatuagem sobre isso? Olha, Deus, ele quando havia falado para Moisés falar que é para o povo de Israel não fazerem corte, não fazerem tatuagem no corpo, é simplesmente com um simples objetivo: diferenciar o povo de Deus dos povos pagãos. Diversas vezes nós vamos ver Deus, todas as vezes que Deus ele desejou se aproximar do seu povo, ou todas as vezes que Deus ele desejou que o seu povo tenha compromisso com ele, Deus ele exige, meu amigo, minha amiga, uma enorme santidade do ser humano, porque Deus é santo. A santidade é uma característica da personalidade de Deus. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós temos que ser santos. E a santidade, ela envolve tanto o nosso espírito, a nossa alma, assim como o nosso corpo. É por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, declara o seguinte: olha, que o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados por irrepreensível até a vinda
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que tem a ver a tatuagem sobre isso? Olha, Deus ele proibiu a tatuagem na antiga aliança exatamente por quê? Porque a tatuagem são mensagens que nós transmitimos, não importa em que parte esteja no nosso corpo, são mensagens. E Deus ele não queria que o seu povo tivesse esse tipo de conduta, sabendo que naquele tempo havia já outros povos pagãos que não eram povo de Israel, porque Israel foi a nação eleita, escolhida por Deus. Deus escolheu a nação de Israel para servir a Ele, para prestarem culto a Ele. E Deus ele queria que o seu povo tivesse um comportamento completamente diferente das outras nações pagãs, como a nação dos filisteus, dos cananeus, dos jebuseus, dos girgazeus, de todos aqueles povos que existiam no tempo do povo de Israel, que não conheciam a Deus e que viviam e que cometiam e que faziam a prática das tatuagens, introduzindo no seu corpo várias figuras, várias imagens em forma de tinta, em forma de picuras, que é para assim então servir como um meio de adoração, até mesmo como um símbolo de idolatria. E Deus não queria que o seu povo fizesse tatuagem, nem tampouco ele fizesse cortes no seu corpo. E o Espírito Santo está falando isso por quê? Porque essa prática pagã de fazer tatuagem que Deus havia condenado na antiga aliança é uma prática que se viu tanto na antiga aliança como no Novo Testamento e se transformou hoje uma cultura no mundo moderno que nós vivemos hoje. As tatuagens, meu amigo, minha amiga, não é comportamento, não é de Deus. Deus ele não quer que o seu povo tenha marcas no corpo. Por quê? Porque até por uma questão de saúde, porque existem produtos que são usados, químicos, que é para aplicar no corpo da pessoa, que é para a pessoa fazer uma imagem, não importa que tipo de imagem. Aquela imagem, para além de colar, aquela pintura pode ser prejudicial para o corpo, para o próprio ser humano em si. E sobre a tatuagem, eu fui pesquisar um pouco sobre a origem. A origem é uma origem pagã, não uma origem cristã. As pessoas que começaram a fazer tatuagem são as pessoas que não serviam a Deus e que começavam a ter esse comportamento. Você veja que no tempo de Israel, que Israel como era a nação eleita, escolhida por Deus, o povo pagão que não servia a Deus naquele tempo, eles faziam tatuagem, seja homem como mulheres. E essa prática é uma prática conhecida, aplicada no mundo inteiro. As pessoas fazem tatuagem, as pessoas colocam imagem, colocam não importa em qualquer parte do corpo, colocam figuras, não importa se é de desporto, não importa, que é para no mundo que nós vivemos, no mundo moderno, eles têm uma filosofia que fazer tatuagem, seja homem como mulher, é mais bonito, é mais prazeroso, fica mais atraente um homem e uma mulher, entre aspas, fazer tatuagem. Se ficasse atraente, meu amigo, minha amiga, Deus ele poderia ser a favor da tatuagem. Deus ele poderia ser a favor que o seu povo fizesse corte no corpo, que o seu povo aplicasse figuras através de imagens no seu corpo. Mas Deus ele condenou essa prática. E nós vimos que Deus ele inspirou o apóstolo Paulo para falar sobre o mesmo assunto. Só que no Antigo Testamento o nosso corpo ele é definido como um templo, como um santuário. Porque Deus ele quando faz a morada dentro do ser humano, Deus ele faz morada dentro de si. Deus ele exige que o ser humano conserve o seu corpo sagrado. Por quê? Porque o nosso corpo é uma maneira de nós poder também glorificar a Deus. Então, só para confirmar, meu amigo, minha amiga, que Deus ele condena as tatuagens, assim como também os piercing. Deus ele não fez o ser humano que é para o ser humano furar as partes do seu corpo e introduzir metal esterilizado no sentido de querer ficar mais belo. Se fosse assim, quando Deus havia criado Adão, Deus poderia colocar marcas em Adão. Deus poderia colocar em Eva, que foi o primeiro casal, marcas e como também metal no seu corpo. Mas Deus ele não faz isso por quê? Porque Deus ele sabe que o corpo do ser humano pertence. Então, as pessoas que têm tatuagem que não conhecem a Deus não são o povo de Deus, são pessoas pagãs. São pessoas pagãs que não conhecem a Deus, que vivem nessa prática. E eu tenho uma mensagem do Espírito Santo para você que me levou a fazer, porque no livro do profeta Isaías nós vimos Deus falando que o povo, que a geração de hoje
é um povo cego. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Você vê que Deus falando através de Isaías que o que é amargo para essa geração ficou doce. E o que é doce para essa geração ficou amargo. Ou seja, tudo aquilo que Deus condena é tudo aquilo que o ser humano adotou e o ser humano faz com maior prazer na sua vida. É por isso que o Senhor Jesus falou que larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitas pessoas vão ir para o inferno porque exatamente por esse motivo. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem a palavra de Deus. Você vê isso até na maneira das pessoas de viver. E o Espírito Santo, quando me falou sobre tatuagem, por quê? Porque isso é uma prática antiga que Deus havia condenado no passado, que hoje essa prática se tornou cultura, se tornou, na vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus, se tornou algo cultural. Hoje, inclusive, vamos falar nos países envolvidos, as mulheres e os homens que fazem tatuagem são aplaudidos pelo mundo. Meu amigo, minha amiga, Deus é um Deus que é fogo consumidor. A ira de Deus, meu amigo, minha amiga, é como fogo que queima e nunca se apaga. Essa geração vai conhecer a ira de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou que essa geração é uma geração perversa, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus, meu amigo, minha amiga. As pessoas querem viver as suas vidas de qualquer maneira. Mas nós lemos algo que nos chamou a atenção na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo 12, dizendo o seguinte, olha, cada um de nós dará contas a Deus de si mesmo. Deus, meu amigo, minha amiga, vai pedir conta da minha e da sua vida. Deus vai te questionar por que você fizeste marcas no seu corpo. Por que você fizeste tatuagem? Por que você colocaste piercing no seu corpo? Porque Deus ele fez o nosso corpo que é para ser sagrado. E algo mais terrível que o Espírito Santo me iluminou sobre as tatuagens é que o coração do ser humano é tão maligno, é tão perverso, é tão possuído por Satanás que alguns fazem tatuagem, colocam marcas, colocam figuras satânicas no seu corpo, abrindo assim a porta que é para os espíritos malignos tomarem posse da sua vida. Pessoas que têm no seu corpo, vou ir mais longe, pessoas que têm figuras de besta no seu corpo. Outras, homens e mulheres, que me chamou a atenção quando estava a ver na internet algumas imagens sobre tatuagens horrendas, malignas. Homens e mulheres com figura de tatuagem de caveira, de crucifixo, de faca no peito, mulheres colocando piercing nas partes íntimas, homens fazendo tatuagens, colocando piercing também nas partes íntimas, tatuagem de demônios, de Satanás no corpo das pessoas. Meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso se fará. O que as pessoas estão a fazer, seja bem ou mal, as pessoas vão colher. As pessoas vão colher. E o que muitas pessoas não percebem é que o que motiva as pessoas que é para fazer tatuagem, que é para colocarem marcas malignas no seu corpo, ou seja, marcas normal que não, mesmo sendo normal maligna, que toma o que incentiva as pessoas que é para tatuarem, que é para fazerem marcas no seu corpo, é Satanás. Porque Satanás ele manipula a mente, o coração das pessoas. Você imagina que um homem e uma mulher que tem tatuagens, entre aspas, para as pessoas de bem, para as pessoas que posso falar que têm bom senso, vão olhar a pessoa, vão ter uma imagem, como posso explicar? Uma imagem correta daquele ser humano e daquele homem, daquela mulher. A tatuagem, meu amigo, minha amiga, é abominação aos olhos de Deus. Deus ele odeia a tatuagem, assim como também Deus ele odeia o piercing. Deus não fez o ser humano que é para fazer marcas no corpo, e nem tampouco para fazer cortes, nem tampouco para colocar piercings, seja em qualquer parte do corpo, inclusive nas partes íntimas. É para você ver aonde que a mente do ser humano ele vai quando está possuído por Satanás. E o mundo aplaude, as pessoas aplaudem nas redes sociais. Tem um monte de homens, tem um monte de mulheres se exibindo, fazendo publicidade,
figuras famosas, até figuras normais, fazendo publicidade das tatuagens que eles fizeram no corpo, nas partes íntimas, não sei aonde. Meu amigo, minha amiga, nós vamos prestar contas a Deus. O que as pessoas não conseguem perceber, meu amigo, minha amiga, a vida aqui nessa terra que nós vivemos, ela é passageira. Hoje, até devido ao aumento da iniquidade, da imoralidade, da maldade, o ser humano já não está conseguindo mais chegar na idade dos 70, 80. As pessoas estão a morrer cedo, 50, 20, 30, 40. As pessoas estão a morrer. As pessoas estão a morrer por quê? Porque a maldade é tanta que Satanás ele está a apressar o ser humano, está a apressar a morte das pessoas, que é para as pessoas irem para o inferno. Que é para as pessoas irem para o inferno. E eu quero te falar, meu amigo, minha amiga, que sim, que fazer tatuagem leva para o inferno. Se você tem tatuagem no seu corpo, eu não quero te condenar. Ou não tem essa autoridade. Mas enquanto você ainda não morreste, enquanto você tem fôlego, devia estar a respirar. Peça a Deus perdão enquanto tem tempo, meu amigo, minha amiga. Aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Segue o caminho de Deus, senão se você morrer com imagens malignas no seu corpo, seja de dragão, seja de escorpião, seja de animais, não importa que tipo de figura você tiver no seu corpo, inclusive piercing, se você não tomar decisão se voltar para Deus, você tá condenado ao inferno. Porque a palavra de Deus, ela declara dizendo que de Deus não se zomba. Deus vai pedir conta sim da minha vida e da tua vida. Nós vamos prestar contas a Deus das coisas que nós fizemos e deixamos de fazer. Porque no dia do juízo, Deus ele vai te questionar por que fizeste marca no seu corpo. Por que você fizeste marcas de faca, de caveira, de escorpião, de Satanás, de demônio, de espíritos malignos? Não importa. Deus vai te questionar por que fizeste marca no seu corpo. O que você vai responder? Ou você pensa que depois de você morrer, a vida acabou. A vida não acaba, meu amigo, minha amiga. A vida não acaba. A única coisa que morre aqui é o corpo do ser humano. Deus fez o ser humano é o único ser que Deus ele deu a graça de viver aqui nesse planeta chamado planeta Terra e de viver a eternidade, seja perto de Deus ou longe de Deus. Meu amigo, minha amiga, você não foi feito para acabar, o ser humano não acaba. Você vê que a situação é tão séria que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele falou que o corpo do ser humano é um santuário, é um templo. Deus fez o nosso corpo que é para servir como culto a Deus. E ele fala algo extraordinário que Cristo ele falou. Porque o apóstolo Paulo falou que ou não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, o nosso corpo, ele foi feito para ser morada, habitação do Espírito Santo. Se o nosso corpo foi feito para ser morada, habitação do Espírito Santo, o que significa dizer que Deus ele abomina assim as imagens de tatuagem no corpo. Deus ele abomina que nós usamos o nosso corpo que é para fazer coisas que Deus ele condena. É aquilo que o Espírito Santo acabou de falar através de mim. Todas as coisas que Deus ele condenou, todas as coisas que Deus ele disse, não faça isso. Para o ser humano virou gostoso, para o ser humano virou prazeroso. Foi por esse motivo, depois da rebelião de Lúcifer, que uma das coisas que Deus ele... Porque no princípio, quando Deus ele criou o inferno, Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus quando fez o ser humano, Deus fez o ser humano já com o pensamento de viver na terra e de viver no paraíso com Deus para sempre. Mas como as pessoas se corromperam, como as pessoas preferiram dar ouvido à sua natureza, o inferno não virou mais para Satanás. Não virou só para Satanás. Virou para Satanás, virou para os anjos caídos e virou para todas aquelas pessoas que vivem aqui nessa terra, mas que vivem uma vida contrária à palavra de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado. Você vai prestar, Deus vai te perguntar por que fizeste tatuagem no seu corpo. Deus vai te questionar por que meteste marca de demônio no teu corpo. Por que meteste figuras de facas, de caveiras, não importa que tipo de figura. Deus vai te questionar por que fizeste isso. Vais responder o quê? O que é que você vai responder, meu amigo, minha amiga? Eu não quero te julgar. Eu não quero te julgar, meu amigo, minha amiga. Deus está a falar com você porque você não sabe o dia que você vai morrer. Se você prestar atenção, se você pegar o teu bilhete, teu documento, teu passaporte, não importa. Está marcado a data do teu nascimento. Mas o dia da tua morte não está marcado porque você não sabe o dia que você vai morrer, meu amigo, minha amiga.
Isso é uma mensagem para a juventude. Isso é uma mensagem para a juventude que não quer ouvir, não quer ouvir a palavra de Deus. Essa juventude que adotou culturas pagãs dos povos que não eram povo de Deus. Porque as nações pagãs, os filisteus, jebuseus, gigazeus, todos os etões daquela época que não conheciam a Deus, eles faziam tatuagem. E faziam em grande quantidade, até como um símbolo de idolatria aos deuses pagãos que eles acreditavam. E Deus olhou para Moisés, para o povo de Israel, disse: vocês não vão ser como eles, vocês vão ser diferentes. Vocês não vão fazer marcas no corpo, vocês não vão meter piercing, porque vocês são o meu povo. O meu povo tem que ser completamente diferente. Se você tem tatuagem no corpo, você não é povo de Deus. Você não é povo de Deus, meu amigo, minha amiga. E se você não tomar a decisão de se arrepender, de se voltar para Cristo, essa marca que você tem no teu corpo, principalmente marcas de imoralidade, de sensualidade, de demônio, de coisas malignas, vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. E uma coisa que você não pode esquecer, meu amigo, minha amiga. Satanás não é amigo de ninguém. Satanás, ele é o meu e o seu adversário. A obra tríplice de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele quer roubar. Ele quer roubar a tua vida. Quer te matar. Quer te matar no sentido literal. Quer te destruir. Quer te destruir, meu amigo, minha amiga. Mas só que o poder da destruição da alma, Satanás não pode. Quem pode destruir a alma é Deus. Deus é que pode destruir a alma. É por isso que Cristo falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, porque não podem fazer nada depois do corpo morrer. Mas sim aquele que tem o poder de destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Deus é que tem um poder, no inferno não, no lago de fogo. Deus é que tem o poder de destruir a alma daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Não fica aterrorizado, meu amigo, o que você tem que fazer se você tem tatuagem no corpo. E essa mensagem o Espírito Santo falou com você. Peça a Deus perdão enquanto tem tempo, enquanto você não fechaste os olhos, meu amigo, minha amiga. Vem para Cristo Jesus, se você não quer ir para o inferno. Vem para Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga. Porque as pessoas não querem ouvir. Olha, eu, sinceramente, honestamente, eu não esperava que o Espírito Santo me levasse a falar tanto sobre a eternidade. Mas esse é o tipo de ministério que Deus quer que eu pregue. Deus quer muito que eu fale sobre a eternidade, que eu fale sobre o inferno. Por quê? Porque é o tipo de mensagem que Deus ele quer que eu fale. E eu quero ser fiel, eu quero respeitar aquilo que o Espírito Santo me fala que é para fazer. Porque eu não vim aqui, meu amigo, minha amiga, que é para agradar você. Eu não vim agradar você. Eu vim aqui fazer aquilo que Deus quer que você ouça. E tem pessoas que precisam ouvir a verdade. Porque essa geração é uma geração perversa assim, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. Há muita maldade nesse planeta Terra. É por isso que Deus criou o inferno. Deus criou o inferno, Deus criou o inferno, colocou lá bichos que não morrem. Deus colocou enxofre, que é um elemento que ajuda, que é para um elemento químico, que serve que é para manter o fogo aceso, exatamente que é para o ser humano sentir uma dor inimaginável. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado. Eu não quero saber se você vai gostar de mim, se você vai me odiar. Isso não me interessa. O que me interessa, a minha missão é falar a verdade para você. Você tem que mudar, meu amigo, minha amiga. Se você tem tatuagem, você tem piercing no corpo, o teu corpo, o corpo que Deus te deu, que você tanto se exibe, homem e mulher, foi feito que é para ser sagrado, que é para ser templo do Espírito Santo. Vê se o que você está ouvindo, que Deus está falando com você, condiz com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: ou não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você não sabe, né? Então agora ouvir. O teu corpo não foi feito para você ficar se exibir com o teu telefone todo. O teu corpo, meu amigo, minha amiga, ele foi feito que é para ser santuário de Deus. Para Deus ser cultuado, ser glorificado através do teu. Será que o teu corpo tem glorificado a Deus? Você rapariga, você rapaz, está cheio de tatuagem no corpo. Será que o teu corpo está glorificado a Deus? Deus vai pedir conta da tua vida, rapaz, rapariga. Deus vai pedir conta do que você tem feito. Porque a alma não morre, a alma é responsável pela inteligência, pela vontade própria, pelos sentimentos, o ser da personalidade. A vida é mais real quando o ser humano morre. Quando o ser humano, porque o poder que está dentro de nós, que se chama alma, ninguém pode
destruir a não ser o próprio Deus. Porque a vida saiu de Deus. A vida saiu de Deus, seja a vida dos anjos, dos animais, do ser humano. A vida ela pertence a Deus, então só Deus pode destruir. Só Deus pode destruir. Por isso, meu amigo, minha amiga, você rapaz, você rapariga que tem tatuagem, peça perdão a Deus. Arrependa-se do seu pecado, aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Toma a decisão de vir para Cristo e de seguir a palavra do Senhor. O que você tem que fazer, uma vez que Deus falou com você, homem, mulher, não fica assustado, não fica... Você pode ficar ferido, porque a palavra de Deus ela tem que nos ferir, mas ela é como uma espada que penetra de dois gumes. Toma a decisão de vir para Cristo. Toma a decisão. Toma a decisão. O missionário não está aqui que é para te julgar. Eu estou aqui que é para falar o que Deus quer que você ouça. Porque eu não adivinhei, eu não pensei que eu tenho que pregar isso. O Espírito Santo ele soprou na minha mente, no meu coração, fruto da comunhão com Deus, que é para falar isso para você. Fazer tatuagem, ter tatuagem piercing no corpo é pecado, leva ao inferno. Leva ao inferno. E o mais grave ainda é que tem muitas, milhares e milhares de homens e mulheres que têm marcas no corpo, tatuagens, símbolos malignos. Como pode, meu amigo, minha amiga, o nosso corpo, que foi feito que é para cultuar Deus, ter símbolo de faca, ter símbolo de besta, ter símbolo de cobra, escorpião, largato, tem pessoas que têm... Meu Deus, tem pessoas que têm tatuagem sobre o inferno no corpo. É para você ver o que Satanás está a fazer. Satanás cegou o entendimento das pessoas. Satanás quer que o ser humano continue na incredulidade, que o ser humano permanece cego, que é para quando morrer, diretamente no inferno, que é para ser atormentado. Que é para ser atormentado. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Deus é real. O inferno é real. De Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. Tudo aquilo que as pessoas estão a fazer, as pessoas vão colher. Uns já estão colhendo no inferno. Porque o apóstolo Paulo declarou na Epístola de Romanos, no capítulo 14, versículo 2. Cada um de nós dará conta a Deus de si mesmo. Deus vai pedir conta da tua vida e da minha vida. Deus vai pedir conta, meu amigo, minha amiga. Eu não quero saber, eu não estou preocupado se você vai gostar de mim ou não. O que eu quero fazer, a minha maior glória é obedecer, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu seja duro, Deus quer que eu fale a verdade, então eu vou falar, assuma as consequências, mas vou deixar o coração de Deus feliz. Porque Deus é o autor da vida, porque o que as pessoas podem fazer é só matar o corpo do pregador, mas as pessoas não podem matar uma, porque a alma só Deus pode. Só Deus pode. Missionário, o que eu tenho que fazer? Arrependa-se. Arrependa-se, meu amigo, minha amiga. Arrependa-se. Essa prática pagã de fazer tatuagem, de colocar piercing, é uma prática que Deus havia abominado já em várias décadas passadas, e que as pessoas que não são de Deus, que não fazem parte do povo de Deus, adotaram e continuam a fazer. É por isso que Jesus chamou várias vezes o mundo de hoje de raça de víbora, geração perversa, porque as pessoas não querem Deus. Tudo aquilo que para Deus é amargo, para o ser humano é doce. Tudo aquilo que Deus fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, para o ser humano, sim. Então, como consequência, já que as pessoas não querem vir, a finalidade será o lago de fogo. Será o lago de fogo, o inferno. Por isso, meu amigo, eu não vim aqui que é para te atacar. Eu vim falar o que Deus quer que você ouça. Fazer tatuagem é pecado. Ou você, homem, mulher, que estava a pensar em fazer isso. Ou tem uma notícia para você. O teu corpo, ele não foi feito para isso. O teu corpo, ele é sagrado, ele é templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que Deus... Misericórdia. Tudo aquilo que Deus condenou, as pessoas fazem com maior prazer, com maior gosto. Porque eu vejo no cotidiano, no dia a dia, as pessoas no serviço, a tatuagem que você fizeste no braço é bonita. A tatuagem que você meteste atrás é bonita. Tudo bem, é bonita para as pessoas, dá gozo, dá prazer. É prazeroso, é gostoso, mas vai te levar no inferno. Porque o teu corpo não foi feito que é para você colocar marcas. O teu corpo ele foi feito que é para ser templo do Espírito Santo. Deus vai pedir conta da tua vida. Deus vai te perguntar, por que fizeste isso? Por que você transgrediste a minha palavra?
que você fizeste marca de demônio, de faca, de Satanás, de espíritos malignos, não importa, de animais no teu corpo. O que fizeste? Deus vai te perguntar, vai responder o quê? Só tem uma solução que é para você escapar do juízo. Porque a justiça de Deus, ela vai nos condenar. Então, se você não quer ser julgado duramente, já que você tem tatuagem piercing no corpo, toma a decisão de se voltar para Cristo e ver o que você pode fazer para resolver esse problema. Se não, meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. De Deus, olha, Deus esse tipo de pregação que Deus ele tem me dado para falar, não se ouve, você não tem coragem de falar. Por quê? Porque é polêmico. Aí você não tem coragem. Mas eu louvo a Deus que Deus ele tem falado comigo. E eu louvo a Deus que Deus me dá coragem de falar. Se você quer ser povo de Deus, então esteja disposto a mudar. É por isso que Cristo falou que apertado é o caminho, estreito é o caminho que leva para a salvação, que leva para o paraíso. A maioria não consegue entrar, glória a Deus. O caminho de Deus é difícil. O caminho de Deus é difícil. Você pensa que servir a Deus é fácil? Você pensa que é fácil você deixar de fazer aquilo que a natureza, que o teu corpo quer para fazer aquilo? Não é fácil. Mas quando a pessoa tem Deus, quando a pessoa tem vontade, quando a pessoa quer de coração, é aquilo que Deus falou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se você quer mesmo, se você quer mudar, o Espírito Santo vai fazer a obra da regeneração. Você vai mudar, você será uma nova criatura. Você será uma nova criatura. Para além da tatuagem ser algo que pode te levar ao inferno, também prejudiciar a tua própria saúde. Porque as tintas, os elementos subcâmbios que são colocados dentro do corpo, pode afetar a tua saúde e você não vai ver as consequências na tua juventude. Mais tarde, quando você começar a envelhecer, vai começar a ver as consequências das tatuagens que você anda a fazer no corpo. As raparigas que ficam a se gabar com as curvas, que tem ou que não tem, isso vai te levar para o inferno. Vai ir com teu rabo grande no inferno, vai ir parar no inferno. Com teu rabo grande, com as suas, vai ir parar no inferno se você não se arrepender. Deus me perdoa por falar isso. Mas tem pessoas que têm que ouvir a verdade. Volta-se para Cristo. Toma a decisão de mudar de comportamento. Toma a decisão de se voltar para Deus enquanto você não morrer. Porque nesse momento que o Espírito Santo vai me levar para falar, tem pessoas que estão no inferno a gritar, que fizeram tatuagem enquanto estiveram aqui na vida, que os demônios estão a brincar com eles no inferno. Está a brincar com eles no inferno. Tem muitas pessoas que fizeram tatuagem que estão no inferno a sofrer. Que tá a provar daquela dor inimaginável, que só Deus sabe. Por isso, meu amigo, minha amiga, volta-se para Cristo. Volta-se para Cristo. Espero que essa palavra que o Espírito de Deus me levou a falar sobre vocês, sobre tatuagem e piercings. Tem pessoas que, depois de ouvir esse vídeo, vão ficar tão escandalizadas que vão querer desativar, vão querer parar de me seguir, mas não estou preocupado com isso. O mais importante é deixar o coração de Deus feliz. Eu tomei a decisão de me submeter, de fazer aquilo que Deus quer, de pregar todo tipo de mensagem que o Espírito do Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Seja ela mensagem suave, amorosa, dura, eu quero. Eu quero Deus, eu quero fazer o que Deus quer, eu quero que o Espírito Santo fale. E o sermão de Deus é um sermão muito difícil e duro, mas seja feita a vontade de Deus, seja louvado. Se você quer mudar, você vai mudar. Porque tem pessoas que não têm a mente de Cristo, vão querer atacar o missionário. Esse não tem problema. Você pode falar o que você quiser, você pode... Olha, não vai mudar nada na minha vida, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que vale não é o que você fala de mim, o que você pensa de mim. O que vale é o que Deus pensa e o que Deus fala ao meu respeito. E ao meu respeito, Ele falou, tenho pensamentos de bem e não de mal. Então, Deus Ele quer que eu pregue, então eu vou falar sobre isso. A mensagem que o Espírito Santo me deu sobre a semana, para esta semana sobre tatuagem piercing está entregue. Se você é inteligente, você quer, se você tem apenas no coração um pouco de desejo de se voltar para Deus, você vai se voltar. Amém? Vou fazer a oração. Espero que essa oração que eu fizer, que o Espírito Santo possa falar com você e te dê forças para mudar, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, obrigado por essa mensagem de hoje. É bem verdade que não foi fácil para mim, Senhor Deus, falar o que o Senhor me iluminou durante a semana. Mas eu estou feliz porque é o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu seja sincero o mais possível nas mensagens. O Senhor quer que eu seja
correto, o Senhor quer que eu fale a verdade, independentemente do tema que o Espírito Santo irá de me dar. Espírito Santo, faça a obra da regeneração na mente, no coração dessa pessoa que irá de ter acesso a essa pregação, que ela seja liberta, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê força para que ela possa, Senhor Jesus, se libertar disso. Que se ela estava pensando em fazer marcas no corpo, que o teu Espírito lhe fale não, que é para ela não fazer, para que ela não venha a sofrer as consequências no futuro. E essas pessoas que têm marcas no corpo, que o teu Espírito lhe dê sabedoria para que ela possa arranjar uma solução enquanto há tempo, enquanto ela ainda não faleceu. Porque a vida aqui na terra é só uma vez só. Obrigado, Senhor Jesus, por essa pregação. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Olá. Eu creio que faz 22 a 23 anos que eu sou cristão, que eu sigo o caminho do Senhor, mas só a partir de 5, 6, 7 anos é que eu comecei a ouvir profundamente a voz de Deus através de muita comunhão, de muita oração, porque nós temos que entender, meu amigo, minha amiga, que Deus ele fez o ser humano, que é para o ser humano lhe glorificar. O nosso corpo ele foi feito, conforme o apóstolo Paulo falou, que é para ser morada do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem que desagrada a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais amado e mais odiado. Amados por aquelas pessoas que querem conhecer a Deus, querem mudar de comportamento. Odiado por aquelas pessoas que preferem ser pagãos, que não querem ouvir a verdade, que querem fazer tudo aquilo que Deus proibiu. Esses que odeiam a palavra de Deus, eles vão para o inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, desejo a você uma boa semana. Deus te ama. Deus te ama. Se você ouviu essa mensagem, e se você teve acesso de visualizar, de ouvir, é porque Deus te ama. E esse é um aviso para você, porque você ainda não morreu, você está aqui vivo na terra, então significa dizer que você ainda pode mudar. O pior é aquele que já morreram com tatuagens, com piercing, e que já não podem mais voltar. Mas você está vivo. Toma a decisão de se voltar para Cristo. Ouça as pregações que Deus tem nos iluminado, e Deus vai te abençoar. Desejo a você uma boa semana. Até o próximo vídeo que o Espírito do Senhor irá de me iluminar para partilhar com vocês. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.